Esse é um trabalho da disciplina de multimídia, com foco na criação e publicação de uma aplicação no Android Market. Os criadores desse trabalho são o Paulo Vitor e o Wilson. Esse vídeo tem como objetivo apresentar uma introdução sobre o Android 4, o Ice Cream Sandwich, mostrar o processo de criação e publicação de uma aplicação no Android Market. Roteiro: introdução ao Android, introdução ao Ice Cream Sandwich, ambiente de desenvolvimento, a parte de instalação e configuração, a criação de uma aplicação simples e o processo de publicação dela no Android Market. Introdução: o Android é um sistema operacional desenvolvido pela Google para funcionar em tablets e celulares. Agora, uma definição da própria Google. Android é uma pilha de software para dispositivos móveis que inclui um sistema operacional, middleware e aplicativos importantes. Noções básicas da arquitetura. Na parte inferior nós temos o Linux Kernel, onde encontra os drivers dos dispositivos. Driver do teclado, da câmera, do áudio. Na parte verde nós temos as bibliotecas do sistema, OpenGL para quem vai trabalhar com computação gráfica, SQLite banco de dados. Na parte azul, aqui nós temos os aplicativos Framework, Active Manager, Windows Manager, o Package Manager, os principais componentes do sistema. Daí, no topo, daí sim vem as aplicações que o usuário enxerga: o Home, os contatos, fone, o browser e as aplicações que ele instala via pacotes ou baixados do próprio Market. Aqui nesse canto temos a máquina virtual da Alvic. Cada aplicação que você executa no Android roda numa instância dessa máquina virtual por questões de segurança. Essas bibliotecas cores aqui são bibliotecas incomuns, são bibliotecas comuns às várias instâncias da máquina virtual da Alvic. Algumas estatísticas. Temos 100 milhões de dispositivos com Android, aproximadamente 400 mil novas ativações de dispositivos com Android por dia, 200 mil aplicações no Android Market, mais de 320 dispositivos que utilizam Android. 4,5 bilhões de aplicações baixadas no Android Market. Esses números são divulgados pela Google no evento Google I/O de 2011. Samsung versus Apple. A Samsung supera a Apple em smartphones. A Samsung ultrapassou a Apple e tornou-se o maior fabricante de smartphones do mundo entre julho e setembro, com um salto de 44% nas encomendas. Foram 27,8 milhões de unidades, quase 4 vezes mais que no mesmo período em 2010. Então, pela primeira vez, uma empresa superou a Apple em venda de smartphones, e no caso os smartphones da Samsung usam o sistema operacional Android. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Ice Cream Sandwich, ou também conhecido como Android 4. Essa versão do sistema operacional foi lançada agora em 19 de outubro. E agora nós vamos apresentar as principais novidades dessa versão. Uma delas é a unificação. O Android 4 tem como objetivo unificar tanto os tablets quanto os celulares. Ou seja, antes, quando você tinha um tablet e instalava um aplicativo que foi desenvolvido para smartphone, o mesmo não aproveitava da tela grande do tablet. Ele simplesmente aumentava a tela, não aproveitando dos recursos. E o inverso acontecendo nos smartphones. Então a ideia é que no Android 4 você, como desenvolvedor, cria uma aplicação, ela vai funcionar bem tanto em tablets quanto em celulares. As fontes do Ice Cream Sandwich foram refeitas. A característica dessa fonte é que ela é bem exibida em dispositivos de alta densidade, como tela de smartphones e tablets. Ela tem os cantos arredondados, que segundo a Google apresenta uma visão bem mais agradável nesses tipos de tela.
No Android 4, você tem a opção de usar o reconhecimento de faces para desbloqueio de tela, né? Antes, a principal característica do Android era o uso de padrões ou numérico mesmo, igual os outros celulares. Aplicativo de fotos. Para quem gosta de tirar fotos, agora quando você vai tirar várias fotos em sequências, não tem aquele delay chato entre uma foto e outra. É parecido com máquina fotográfica profissional. Outra opção também interessante é que ele permite que você tire fotos em visão panorâmica. Navegador. O navegador é totalmente integrado com o Chrome, ou seja, se você está lá no seu desktop, adiciona uma página no seu favoritos, ele aparece no seu smartphone. Outra característica interessante é que ele aguenta até 16 abas abertas simultaneamente. A manipulação de janelas também ficou muito mais fácil, você pode simplesmente arrastar uma janela de um lado para o outro. Outro detalhe interessante é que nessa versão a gente não tem os botões físicos, ou seja, o botão Home, Voltar e Menu, eles estão na própria tela do Android, ou seja, de qualquer forma que você rotacione o aparelho, esses botões vão junto. Gmail foi melhorado, ele ficou mais intuitivo, mais fácil de mexer. Ele permite agora também a pesquisa de mensagem offline. Antes, quem já tinha um aparelho com Android queria tirar um screenshot da sua tela, tinha que ficar recorrendo a programinhas não oficiais no Market, que você tinha que usar o modo root para tirar fotos, ou sempre fazer alguma adaptação trabalhosa para simplesmente tirar um screenshot da tela. Agora, nessa versão do Android, ele permite você tirar screenshots de uma maneira bem fácil. Apertando o Power e o botão de volume, ele já cria um screenshot da tela para você. Novo teclado. O design do teclado foi refeito para facilitar o uso. Melhorou também a correção ortográfica, e para quem gosta de digitar, ao invés de digitar, falar o texto, o servidor da Google está bem mais inteligente para reconhecimento de fala, bem mais melhorado. Gerenciamento de tarefas. Para aproveitar mais o multi-touch, você consegue ver as janelas abertas dessa forma aí, e você tem a opção de fechar um aplicativo simplesmente arrastando ele para a direita ou para a esquerda do celular. Gráficos de uso. Isso é uma questão bastante importante. Atualmente, a maior parte das pessoas que usam smartphones tem um plano 3G. E esses gráficos de uso permitem você controlar o seu limite. Eu tenho uma banda que eu só posso usar, um limite que eu só posso usar 200 megabytes de dados por mês. Você configura lá no seu Android que ele pode usar até 200 megabytes de 3G, e quando estiver próximo desse limite ele avisa você, evitando que você tenha custos desnecessários. Uma tecnologia bastante inovadora desse Android é o Android Beam. Ele permite troca de arquivos entre dispositivos que têm essa tecnologia de uma maneira bem fácil. Ele usa a tecnologia NFS. Basta você encostar um aparelho Android um no outro, que ele aparece a mensagem Touch to Beam. Você dá um clique na tela, ele permite troca bem fácil bem fácil de dados. Bom, eu vou ensinar a configurar um ambiente de desenvolvimento para Android no Eclipse. Para isso, eu vou utilizar um Eclipse sem nenhum plugin, um Eclipse vazio.
é necessário fazer dois downloads, o download da SDK do Android e o download do plugin de configuração do Eclipse. Para fazer o download de ambos é necessário entrar no site oficial do Android. Na parte de baixo do site tem a parte de desenvolvedor. Após entrar na seção de desenvolvedor, basta clicar na aba SDK. Na aba SDK, a primeira tela você já vai encontrar o download da SDK do Eclipse para os 3 sistemas operacionais, que é o Windows, macOS e Linux. No meu caso eu estou utilizando o macOS, aí você baixa o sistema operacional que estiver utilizando. É só baixar e descompactar em uma pasta qualquer do sistema operacional. A instalação da SDK é simples. Agora vamos para a instalação do plugin do Eclipse, que é necessário clicar no link ADT 15.05. ADT é o nome do plugin. Após carregar a tela, clicar no link Install ADT Plugin e copiar a seguinte URL, que é a URL do repositório do plugin, onde está armazenado o plugin do Eclipse. Vai no plugin, no Eclipse zerado, vai na opção Help, Install New Software, selecione a opção ADD, onde você vai adicionar um repositório dentro do Eclipse, cola a URL que foi copiada do site e dá um nome para esse site. Dá um OK, ele vai carregar algumas dependências do site do Eclipse. Aqui. Selecione todas as opções, dá um avançar. Quando ele estiver avançando, ele vai calcular todas as dependências necessárias para que o plugin seja instalado no seu Eclipse e vai fazer download delas se necessário. Após o término da verificação das dependências, clicar em Next, aceitar a licença de desenvolvimento, Finish, aí ele vai começar a fazer o download do plugin do Eclipse. Quando o download do plugin do Eclipse termina, ele dá uma opção para você reiniciar agora. Bom, normalmente é bom reiniciar, que ele vai subir já com as dependências carregadas do plugin. Workspace. Após inicializar o Eclipse, entrar na opção nos sistemas operacionais Windows e Linux Project Preference. No caso do Mac, fica no menu Eclipse Preference, selecionar o menu Android e inserir o local onde foi descompactado o SDK do Android. No caso já estava configurado porque já tinha um ambiente configurado na minha máquina. E dá um OK. Posso confirmar. É necessário baixar a versão, clicar nesse ícone. Esse ícone vai mostrar o que foi instalado já do seu Eclipse. Ele mostra tantas as versões, ele mostra todas as versões de SDK, as versões instaladas e as não instaladas. No caso eu tenho instaladas a versão 2.1, 2.2 e já estou com a versão 4.0 instalada. Se fosse necessário instalar a versão, bastaria apenas selecionar a opção, checar a opção da SDK da versão que eu quero, por exemplo, a 3.2. Pega a SDK, vou confirmar e manda instalar. E é só dar Next que o processo vai se finalizar e já é possível usar a SDK nova que foi baixada. No meu caso, a versão 4.0 já está instalada, já está baixada e instalada. E para o ambiente de desenvolvimento, vamos só testar agora o dispositivo. É só clicar nessa opção. Eu já tenho um ambiente aqui criado, mas eu vou criar outro. Aqui ele cria um emulador que vai ser executado para o teste. Clicando na opção New, vou dar um nome para ele. Vou falar que eu vou usar a versão 4.0. Ele já traz uma configuração padrão para mim, eu vou manter ela. E vou dar um Create Android AVD. Ele criou a opção aqui para mim e vou dar um Start.
Launch. Ele deve startar o emulador do Android 4.0. Aqui. Bom, após o emulador ter inicializado, eu vou desbloquear a tela do Android. Essa é a cara do novo o Android 4.0. Menu principal. Bom, aqui tem uma série de tutoriais, vai ensinar a usar. Mas esse é o Android 4.0, onde será inicializado, onde será feita a aplicação de teste. Com isso já é possível avançar para o desenvolvimento. Bom, eu vou dar início à criação do aplicativo em Android 4.0. Eu vou em File, New, Project, Android Project. Dá um nome para ele, FESP Android. Vou usar a versão 4.0. Ele está pedindo o nome de pacote, o código e Finish. Aí ele vai criar o projeto. Só para testar, eu vou startar o projeto. Botão direito em cima do projeto, Run as, Android Application. Ele vai startar o emulador do Android. Bom, com o emulador já startado, eu vou desbloquear ele. De cara, o nosso projeto já está aberto. Ele só tem um Hello World inicialmente. E a gente vai mudar um pouquinho isso aqui. Tá. Vamos mudar a primeira tela. Eu vou entrar na pasta Res, onde fica todas as imagens da aplicação e layout e os campos de string, que é os textos que aparecem na tela. Vou abrir a primeira tela, vou mudar a tela primeiro. Bom, essa é a tela que ele abriu lá no emulador. Eu vou apagar essa string aqui. Vou fazer um exemplo bem simples, vou colocar um texto aqui. Não, antes eu vou definir um layout para trabalhar mais fácil. Eu vou usar o relativo, que é o mais tranquilo de trabalhar na tela. Beleza. Eu vou adicionar um texto aqui, sei lá. Para mudar o texto é botão direito, Edit Text. Aí vai abrir uma telinha para mexer com recursos, que é aquela arquivo strings que eu tinha mostrado anteriormente. Eu vou ter que adicionar uma nova string. Eu quero que apareça nome na tela. E eu vou adicionar o nome de chave para ele de rbl nome. Ele criou aqui, vou dar um OK. Ele muda para mim. Nessa hora que ele muda para mim, ele já também. Deixa eu só salvar aqui. Ele também cria a string aqui, nesse arquivo. Deixa eu ver. Ó, LBL, a chave que coloquei, e nome. Toda string que colocar vai vir para cá também, que é onde ele armazena. Beleza, em seguida eu vou adicionar um campo de texto na frente do nome. Eu vou alinhar aqui. Beleza. Eu vou mudar o ID dele, que é esse cara que a gente vai precisar acessar a informação interna dele. Então eu vou mudar o identificador dele. Vou chamar de IDT nome. E em seguida eu vou pôr um botão só para a gente confirmar alguma alteração. Eu vou mudar o ID dele também. Chamar de btn
confirmar. E vou mudar o texto, que é o mesmo esquema da label aqui. Vou dar um new string. Vou escrever confirmar, que é o que eu quero que apareça no botão. E um identificador de chave. btn confirmar. Ok. Pronto, ele mudou. E eu vou só startar de novo, só para ver se ele ficou correto a tela. Quando você starta, pode deixar o emulador aberto, que ele só carrega de novo. Só confirmar aqui se tá. Bom, aqui é o nosso aplicativo. Ele não faz nada por enquanto. Quer ver? Escrever qualquer coisa aqui. Difícil escrever no FASP. Bom, não faz nada. Deixa eu colocar algum evento nesse botão. Tá. Para colocar evento no botão, você tem que ir na classe de pacote de código. Ele vai ter um Android, Unifasp Android Activity, onde é a classe principal, onde ele carrega. Aí eu vou criar aqui mesmo o evento do botão. Inicialmente eu dei um nome para ele naquele ID. Eu vou ter que buscar, pedir para o Android me devolver um botão a partir daquele nome, daquele ID que eu tinha dado. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar um botão aqui, button. btn confirmar, que é o botão da tela. Vou fazer um cast aqui. Tem uma classe que ele cria, chamada nesse pacote gen, onde ele mapeia todos os IDs. Pode ver até que ele está falando para não modificar a classe, que é gerenciado por o próprio framework. Mas aqui, ó, eu consigo definir todos aqueles IDs que eu mudei naquela tela, eles vieram para cá, o dt nome e o btn confirmar. Esses aqui são os que ele já tinha criado. Então eu vou acessar os IDs por essa classe R, que tem métodos estáticos aqui dentro. Variáveis estáticas. Então eu vou usar um método que vem dessa activity, chamado find view by id. Eu vou passar r.id.btn confirmar. Pronto. A partir desse momento, esse btn confirmar do código Java é o botão que está na tela. Então eu vou adicionar um evento nesse cara. .set on click listener. Esse é o evento de clique no botão. Ele espera uma interface, new on click listener, aqui é o ponto e vírgula. Opa. Bom, aqui ele tem que importar essas classes. Aqui ele fez um errinho aqui. Pronto. Depois de ter importado todas as classes que ele depende para os eventos, que é essa aqui. Acho que foi só essa. Eu vou só dar uma melhoradinha no código aqui, vou refatorar isso aqui para extrair para um método. Refactor, extract method. Beleza, ele adiciona esse método vai retornar para a gente o evento do botão. Tá, aqui eu vou pegar aquele campo, esse campo aqui, que é o campo que eu vou digitar alguma coisa. Esse campo que é do tipo edit text. Então eu vou lá. Edit text. Nome, é o nome da variável que eu estou dando. Vou fazer o cast. E vou usar aquele mesmo método find by id. Find by id. Vou pegar pelo R. Nome. Beleza, aquele campo agora que está na tela está amarrado nessa variável. Agora eu posso fazer
eu vou mostrar um pop-upzinho com o que você escrever naquele campo. Para isso a gente usa um componente chamado toast. Esse cara aqui. Toast ele é criado por um método estático da própria classe. Toast. Make text. Ele vai pedir para você um contexto. Você pode usar o próprio contexto da aplicação, que é essa segunda opção aqui. O texto que ele vai mostrar, que eu vou pegar do componente, dt nome.getText. Ele também pede uma duração, que eu vou colocar 1 segundo. Que é 1000, né? Tá em milissegundos aqui. E depois é só dar um ponto show. Ou seja, quando eu estou adicionando evento, quando eu clicar no botão, ele vai pegar o texto que está. Ele vai pegar o componente que está na tela, vai criar um componente do tipo toast, vai pegar o texto que veio naquele componente e vai mostrar na tela para mim. Vamos ver se está funcionando. Esse aqui é o exemplo anterior. Vamos aqui nosso teste. Vamos ver se vai funcionar. FESP. Unifesp. Ou seja, agora está funcionando. Brasil. Teste. Bom, esse é o exemplo de aplicativo em Android 4.0. E agora a gente vai passar para na fase de fazer o upload na Market do Google. Isso aí. Bom, agora eu vou fazer a publicação do aplicativo na Market do Google. Para isso é necessário ter uma conta no Market do Google. Eu já criei minha conta de desenvolvedor. Esse aqui é a carinha do seu home, do desenvolvedor. Eu já tenho uma aplicação criada. E vou exportar a aplicação criada para esse exemplo. Botão direito, Export, Export Android Application. O projeto que vai ser feito export, que é esse caso aqui mesmo. Ele pede um certificado, que é o certificado que você baixa quando você cria a conta. Esse é o meu. Vou só pôr minha senha. Pode ser nesse certificado, ele só confirma algumas coisas do certificado. E o diretório onde vai ser criado o aplicativo, que é no meu desktop. Finish. Pronto. Ele criou o aplicativo aqui, que é o APK, que é o que vai subir na Market. É necessário também criar dois arquivos, que é 2 short screens do aplicativo. Eu já criei esse e esse. Tem uns tamanhos pré-definidos no site. E um logo de 500 por 500 da aplicação, que eu usei o símbolo da Unifesp mesmo. Bom, deixa eu ir para o Market. No Market você clica na opção, quando você criar sua conta, opção Upload Application. Choose File. Escolhe o aplicativo APK. Upload. Realiza o upload do APK. Aqui são umas confirmações. Save. Pronto, ele já salvou o APK. Agora eu tenho que inserir as short screens. Vou escolher as imagens do desktop. Os tamanhos aqui. Os tamanhos pré-definidos são esses. No caso eu estou usando 1280 por 720. Vou adicionar outro. Vou
Vou adicionar um arquivo de 512 por 512, que é o arquivo da Unifesp. Aqui você consegue fazer tipo promoção, algumas coisas, vídeo, coisas do aplicativo. Eu vou adicionar a língua portuguesa. Vou remover o inglês. Aqui eu tenho que adicionar um título. Vou chamar de Unifesp Android. Uma descrição qualquer. Exemplo. E alterações recentes. Um texto promocional. Só Unifesp. Aqui você tem que definir um tipo. Dependendo do tipo, você vai ter uma classificação, uma categoria. Eu vou colocar a categoria produtividade. Aí tem várias categorias, tem que escolher a melhor. Isso é só um exemplo. Aqui você consegue definir se ele vai ter proteção para cópia ou não. Ou seja, se você pode baixar o APK e instalar outro dispositivo sem ter o marketing. Eu vou deixar desligado essa opção. Nível de maturidade do projeto, eu vou colocar médio. Países que vai aparecer no marketing, vou deixar todos. Aqui é os que não vão aparecer. Seções. Meu site e o e-mail. Bom, eu vou concordar com os guidelines deles, da Google. E eu vou aceitar isso aqui. Bom, após isso é só publicar. Após criar o botão do Publish, ele vai jogar para você para o home do seu desenvolvedor. E você vai conseguir ver o aplicativo que foi feito o upload amarrado na sua conta. Ou seja, já deveria estar aparecendo nos dispositivos. Só que a Google, no momento que você concorda, quando você está criando sua conta, fala para você que demora em média uma meia hora para atualizar cache de aplicações. Ou seja, daqui a meia hora você consegue pesquisar esse projeto em qualquer dispositivo, até no próprio browser, e achar o projeto lá. Bom, eu vou entrar no Market para conferir se o aplicativo realmente está aparecendo para os aparelhos. Eu vou digitar Unifesp. Vou classificar por popularidade. Aqui é o aplicativo publicado.